Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja, aliás, mais do que isso, que você esteja e permaneça bem. Afinal de contas, sextou, cá estamos de volta, ao vivo e em cores. Programa Opinião no ar para você a partir desse instante até às 8h30. Na sua TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, direção-geral Dorileu Leal, Rede TV. Como é que estão as coisas por aí? A gente está aqui a postos para mais um programa Opinião, não é? Hoje de uma forma muito especial, porque a gente tem a alegria de estar recebendo aqui pela vez primeira, tomara que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Que é o nosso querido maestro Fabrício Carvalho, que vem aqui, está cheio de novidades, o maestro da Orquestra Sinfônica e também é pró-reitor de Cultura, de Extensão e Vivência da nossa gloriosa UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Então, tem muito papo, muita coisa boa para falarmos e abordarmos aqui. Fique bem atento, porque o programa Opinião só está começando. E com ele também, meu caríssimo Lorenberg Alves, aqui como sempre. Professor, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Você, então, que está aí acompanhando o programa Opinião em qualquer canto, além do canal 22, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia. Tenho aqui ao meu lado o outro lado, né? Um lado é o Lorenberg, do outro lado é outro professor que conhece muito de cultura e é o nosso, como eu anunciei já, o Fabrício Carvalho. Que, aliás, rapaz, olha só, Lorenberg, para fazer inveja a você, ele me deu autografado o mais recente livro, que é denominado Outros Ensaios. São reflexões sobre arte e também sociedade. Dá para dar um take aqui, meu caríssimo Guina? O Guina vai dar um close aqui para a gente... vamos até falar sobre isso aqui, nosso primeiro assunto, para ele falar do conteúdo deste livro. Aí, ó. Outros Ensaios. Fabrício Carvalho está aí todo galã nessa foto aí, né? Todo cheio de... E Lorenberg não tem um desses, só eu que tenho. Eu tenho, tá aqui, ó, Guina. Ué? Combinado nosso, só que você trazer um só para mim? Paulo, eu furei com você. Olha, já vou começar a ler, com certeza. Começa pela capa lá, você viu os símbolos ali, a caneta e... Uhum. Que beleza. Bora ver então qual foi a melhor dedicatória. Vamos competir aqui, porque ele escreveu aqui, ele deu a entender a letra dele, ao amigo Paulo Coelho, até aí tudo bem. Algumas reflexões das coisas que acredito. Ele fez uma rubrica que imagino que tenha escrito Fabrício Carvalho e Júlio de 23. Obrigadão pela dedicatória, viu? E você não tem dedicatória? Tem também. Tenho. Né? Tem tudo também, né? O maestro é muito generoso e gentil. Obrigadão por ter vindo pela primeira vez aqui para uma opinião, viu, maestro Fabrício? E esse livro aqui, vamos começar a falar por ele, daqui a pouco a gente entra na pró-reitoria, nas coisas da UFMT, na parte cultural, enfim, nesse trabalho árduo que eu sei que você está liderando aí para fazer uma aproximação do meio universitário com a sociedade. Mas esse livro aqui, que reflexões são essas? Boa noite, meus amigos da TV Pantanal, prazer muito grande. Confesso que eu estou emocionado de estar aqui no Opinião. Eu tenho uma certa inveja dos meus amigos, todos que já passaram por essa bancada importante. E sempre desejei muito estar aqui porque a conversa é qualificada, a conversa ela tem nexo. E eu acho muito importante isso na TV mato-grossense, na TV brasileira. Então, muito obrigado a você pelo convite, professor Lorenberg, com quem eu tenho uma admiração profunda, um respeito, um carinho, já conversamos outras vezes em outras oportunidades. E a você,
que está em casa numa sexta-feira à noite, se preparando para tomar um chopp ou alguma coisa, para a gente trocar uma ideia sobre a importância da educação e daquilo que a gente entende como fundamental para transformar a sociedade. Esse livro, Paulo, ele é um compêndio de artigos que eu escrevo há mais de 20 anos na imprensa mato-grossense e brasileira, né? Outros ensaios, porque eu tive a chance desde molequinho, patrocinado pelos meus pais, a fazer ensaios musicais. Ensaiava, apresentava e faço disso o meu trabalho com muita honra, com muita alegria. E um pouco mais maduro comecei a escrever um pouco sobre os programas da orquestra, sobre as coisas da cultura, e aí com as perspectivas mais administrativas que tive a chance de começar na minha vida, como pró-reitor lá de 2000, coordenador de cultura, né? Como pró-reitor de 2008 a 2016, ali na gestão da Maria Lúcia Cavalli Neder na UFMT. Enfim, depois o processo político, né? Que eu me candidatei, né? À Prefeitura de Cuiabá e depois fui ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, enfim, quase chegando aos 50 anos, né? Então eu acho que isso me dá uma certa leitura da vida, né? Moro em Cuiabá desde 1984, cheguei aqui com 10 anos, então vivi os últimos acontecimentos, gosto muito de história. E aí comecei a fazer algumas análises, escrevo na imprensa mato-grossense desde então, e aí no ano passado eu resolvi fazer esse compêndio e alguns artigos estratégicos, né? Dividi em 3 capítulos, um falando basicamente sobre música, né? Um segundo sobre educação e um terceiro sobre política. Dividi como um concerto que se faz, né? Compositores escrevem geralmente um concerto em 3 movimentos, dividi em 3 grandes capítulos, um mais alegro, falando de música, um segundo, um andante, quase adágio, falando de reflexões sociais, de educação, e um terceiro capítulo mais rápido, mais ágil, mais quente, falando de política, né? E, enfim, está nas melhores lojas do ramo, nas melhores livrarias, está disponível. Que joia, está nas livrarias então. Tá nas livrarias. Você pode procurar então que este livro está lá nas prateleiras das melhores livrarias aqui do estado de Mato Grosso. Que bom. E aliás, o prefácio, eu não li, evidentemente, porque não deu tempo, né, que é assinado pelo professor Valério de Oliveira Mazzuoli. O Valério é uma autoridade. E é, né, colega do Lorenberg, lá da Academia Mato Grossense de Letras. Isso. Lógico que conhece, como você é colega. Professor da Faculdade de Direito, um dos professores mais respeitados no mundo, eu diria até internacional, na área de direitos humanos, né? Um grande amigo pessoal, músico também. A gente faz música juntos, professor da Faculdade de Direito, um amigo querido, e me deu essa honra de prefaciar ele, que tem mais de 20 livros escritos na área do direito, né? Então, mais como meu amigo ele escreveu, eu fiquei muito honrado. Lorenberg também tem 20 livros já lançados, 10 deles romances, né? Ele resolveu escrever romance ultimamente, que ele tá flor da pele, o rapaz. Ô Fabrício, a nossa sinfônica, como é que está? Aliás, teve apresentação ontem, salvo engano, em Chapada dos Guimarães, que estavam lá o Claudinho, Pescuma e o Henrique. E uma turma toda acompanhando lá no Festival de Inverno. Como é que está hoje a estrutura? Vamos começar pelo falar da nossa orquestra. Como é que ela está hoje? E quanto tempo ela já tem de estrada? A orquestra tem 44 anos, Paulo, de atividades ininterruptas, mesmo durante a pandemia, com os concertos online que a gente precisou trabalhar nesse sentido, mas é uma orquestra, é a única orquestra profissional do Estado. E eu não comemoro isso não, eu lastimo, né? Eu acho que a gente tem que ter mais orquestras, porque a orquestra é um organismo que fala de uma cultura, né, diversa, não melhor nem pior, mas diversa. Fala de compositores que contam a história da humanidade, né, por meio da música, da sensibilidade musical. Os países mais modernos, os países mais avançados do ponto de vista da educação, medem também o índice de avanço social pelo número de orquestras. Então eu já começo fazendo uma crítica, acho que o Mato Grosso tem poucas orquestras, tem orquestras mais voltadas para o trabalho social, como é o projeto Ciranda, muito importante, do maestro Murilo. Algumas cidades do interior, como Nova Mutum, como Lucas do Rio Verde, como Campo Verde, têm embriões de orquestras ligadas a escolas de jovens músicos, mas profissionalmente a Sinfônica da UFMT é a única, né? Então, sobre ela recai uma carga muito importante
de uma cobrança natural e a gente encara isso com muita responsabilidade. Então ela desenvolve os seus concertos no teatro da UFMT e principalmente fora dele, entendendo que a gente tem a obrigação de buscar uma sociedade, uma comunidade, as pessoas que ainda não têm acesso a esse tipo de canção, esse tipo de obra, esse tipo de repertório. Então nós vamos de Beethoven a Pixinguinha, nós vamos de Mozart a Tom Jobim, entendendo que, passando por Villa-Lobos, passando pelos mestres da música brasileira, entendendo que ela tem, além de cumprir essa função de entretenimento, de educação também. Então eu gosto muito dessa coisa de ir à praça pública, ontem no Chapada dos Guimarães, na abertura oficial do Festival de Inverno, com Henrique, Pescuma e Claudinho, rasqueado a música brasileira de qualidade, Almir Sater, Renato Teixeira, com uma roupagem sinfônica. Então quem gosta de Beethoven foi ver a Sinfônica. E quem gosta do Pescuma, viu o Pescuma. E o meu público se misturou com o do Pescuma e do Pescuma veio para nós também. Então, uma troca absolutamente justa, necessária, honesta, correta, digna e ética, né? É o objetivo da universidade, por isso que eu também me dedico a ampliar o acesso das pessoas à universidade, porque é o conhecimento. E eu entendo que o conhecimento faz a diferença. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens também, em vídeos, em fotos também, do trabalho que vem sendo desenvolvido, não só no quesito orquestra, mas também em outras ações da Pró-Reitoria, que tem a liderança aí do nosso glorioso Fabrício. Ô Lorenberg, por favor. Maestro, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, que é a primeira de muitas outras que virão. Até porque esse é o momento ímpar para o nosso programa, é o momento ímpar para o amigo telespectador. Tê-lo aqui é sempre um aprendizado e eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho algumas dúvidas, maestro. São dúvidas de um leigo, de alguém que só ouve, mas não tem conhecimento a respeito. E essas dúvidas vão crescendo, e quando eu tenho a oportunidade para ver se as dúvidas fazem ou não sentido. Sim. Eu tenho aqui 3 perguntas, que muito mais um pedido de reflexão, maestro. Veja, nos últimos anos, em especial nas últimas 2 décadas, nós não podemos perder de vista, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu, que cresceu o número de brasileiros que param para ouvir a chamada música clássica. Mas é um número crescente, mas ainda pequeno, se nós compararmos, por exemplo, a países europeus. Os europeus, eu estou dando só um exemplo, existem outros povos, mas os europeus, o número é muito maior que ouvem e que gostam e que admiram e que participam dessa questão da música clássica, tida, e aí a primeira provocação, tida como erudita. Será que é mesmo erudita, maestro? É a primeira questão. A segunda, veja, o brasileiro, de uma forma geral, mesmo a música estrangeira, eu estou falando de uma forma, a maior parte da população, pegando uma música estrangeira, ainda que não saiba as palavras, o significado de cada uma daquelas palavras, mas ele pode distinguir o que é uma música romântica do que não é romântica, apesar dele não entender nada do que está sendo cantado. Mas ele distingue. E aí vem a segunda questão. Ora, por que que esse mesmo público, esse mesmo grupo grande da população, não é capaz de identificar ou de distinguir que na Valsa do Adeus, de Chopin, tem ali sentimental? Porque o Chopin destina a Valsa do Adeus, o senhor sabe disso melhor do que eu, destina a sua amada, a mulher mais importante da sua vida, que ele pediu em casamento, mas não casou-se com ela, em razão de vários fatores, entre os quais a própria doença que ele tinha. Por que nós não somos capazes de distinguir isso na Valsa do Adeus, a mesma distinção que nós fazemos numa música estrangeira? A terceira questão, o brasileiro, de uma maneira geral, é capaz de distinguir os ritmos musicais. É capaz de pegar o forró, saber que é forró, o samba, ele sabe que é o samba, e ele pega o rasqueado, ele pega o lambadão, ele distingue cada um desses ritmos. Mas não é capaz, a imensa maioria da população não é capaz de ver os 4 movimentos
da Nona Sinfonia de Beethoven. Por que será, maestro? Será que nós estamos acostumados, os nossos ouvidos, acostumados à palavra cantada e não às notas musicais tecladas, as notas musicais no piano, no violão? Será que é isso ou não é? Ou as minhas dúvidas não têm sentido nenhum? Não, tem total sentido. O professor Lorenberg é um craque, né? Eu não sei nem se eu tenho condição de responder essas questões, porque elas são geniais. Eu só me permita, professor, misturar a primeira com a terceira. Tá? Quando o senhor falou da identidade, da possibilidade das pessoas entenderem, das pessoas, e porque na Europa, né, tem um pouco mais de acessibilidade, né, e aí a terceira traz essa questão da identificação. Eu acho, tenho a impressão e acredito, que tudo é uma questão de formação. A música europeia, a dita tradicional, que a gente chama de ou música clássica ou música erudita, ela tem essa base nos países europeus, né? A gente está falando de Bach, 1685, na Alemanha, em Asnach. Nós estamos falando de Mozart, em 1700 e alguma coisa, na Áustria. Nós estamos de Beethoven, na Alemanha, também ali nessa região. E antes mesmo, nós estamos de Vivaldi, na Itália, que era um padre, né? Que escrevia obras importantes para os meninos da sua escola trabalharem e ganharem articulação e ganharem tempo para trabalhar, né? Então, nós estamos falando de uma cultura milenária europeia que, para eles, talvez seja um pouco mais prático o acesso, né? Nós, no terceiro mundo, no mundo mais moderno, nós estamos suscetíveis a várias influências. E assim, a escola europeia, ela vem para o Brasil de maneira muito recente, né? Estou falando no início do século XX, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na Rua do Passeio, na Lapa, né? Tanto é uma lembrança que me traz, Vila Lobos, quando começa a falar desse Brasil profundo, né? Quando começa a escrever as coisas da música brasileira, ele é impedido de entrar na escola de música tradicional do Rio de Janeiro, porque ele estava falando de uma outra linguagem. Na Semana de Arte Moderna de 22, ele é vaiado. Porque o Brasil queria consumir esta cultura hermética, densa, absolutamente fundamental, europeia, e se negou a entender a sua música brasileira. A sua música brasileira de verdade, né? Então eu acho que tem um pouco de ver com essa questão da formação, né, e do conhecimento técnico da música erudita, da música clássica, né? E a falta de oportunidade, sem dúvida nenhuma. Por isso que no início da conversa eu falei, a ideia é que a gente faça mais concertos fora do teatro. Permita que as pessoas entendam o que é Beethoven, toque Pixinguinha, toque Pescuma, para trazer essa moçada para entender o que é Mozart, porque cada um tem a sua importância. Não é um melhor, um maior, um pequeno, um médio, não. Cada um tem a sua importância. É óbvio que um instrumento grande, de certa maneira qualificado como uma orquestra sinfônica, tem que fazer música erudita, tem que fazer a música clássica, porque é uma base teórica necessária para qualquer outro tipo de música. Estamos falando de uma base teórica. A gente tem que aprender a ler para poder interpretar. Eu não consigo sair interpretando antes de saber ler, conjugar, né? Então, na música erudita, na música formal, é a mesma coisa. Quando o senhor traz a reflexão da Valsa do Adeus de Chopin, de Frédéric Chopin, eu queria fazer uma alusão aqui à música de novela, por exemplo. Na cena do mocinho com a mocinha, na cena do beijo, tem um determinado tipo de construção harmônica, que na parte técnica a gente chama de policromia sonora, a cor do som, que me induz a pensar e entender aquela imagem de uma certa maneira. Nesse livro que eu trouxe para os senhores, tem artigos que falam sobre essa questão da policromia sonora. Richard Wagner, compositor alemão do romantismo, 1860, ele constrói nas suas óperas pela primeira vez o que ele chama de leitmotiv, o motivo condutor. Então, para a cena do bandidão, tem uma coisa mais tétrica, uma coisa mais pesada, uma coisa mais com metais. Na cena do casal, tem uma coisa dolente, uma coisa
que acalma o coração. E de onde vem isso? Onde Chopin foi buscar? Na construção harmônica, no estudo da harmonia. Na harmonia ocidental, alguns acordes, estou tentando ser bastante prático para não confundir os amigos de casa. Na música ocidental, né, a construção harmônica de alguns acordes nos remetem a determinados tipos de sensações. Saudade, amor, tensão, terror. Richard Wagner faz isso. A música do cinema traz muito isso. Por isso que a música do cinema é instigante. Com John Williams, com Ennio Morricone, com Nino Rota, eles associam a característica da cena à construção temática e aí dá o suporte emocional. Por isso que Chopin fazia isso muito bem. Talvez a Valsa do Adeus seja um grande, mas a Fantasia Improviso, por exemplo, dele, e tantas obras importantes dele, ele era um apaixonado, né? Um homem das letras. Enfim, a base da sensação musical, ela vem da construção do compositor, que está sabendo o que está fazendo, e da capacidade do ouvinte de entender aquilo, processar aquilo e internalizar aquilo de uma maneira que lhe convém e que está dentro do seu repertório emocional, do seu repertório filosófico e da sua capacidade intelectual. Verdade. E essa popularização ela é muito importante. Você vê quando... Eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Essa questão da popularização ela é muito importante quando se tem... Você falou da novela. A novela é um instrumento fantástico para popularizar aquilo que até então está ao mais alto desconhecimento popular. Eu lembro que teve uma música, teve um arranjo de um grupo da Dance Music que fez uma adaptação de Mozart e colocou na novela aquilo em formato dance, né? Mas com ritmo eletrônico, mais originário, com a melodia de Mozart. Chopin, mesma coisa. Quando entra no Beethoven, a quinta de Beethoven, a turma usa direto para fazer isso, propaganda, sempre, por exemplo. Exatamente. Propagandas. Então, a gente vai ficar sempre dependendo disso, de uma ferramenta importante, como da mídia, como uma novela, como um filme, ou existiriam caminhos diferentes para isso que ele está fazendo aqui na nossa UFMT, de levar até uma espécie de mambembe, né? Levar até a comunidade, ou trazer a comunidade. Isso é importante, porque você está, de alguma forma, popularizando isso. E eu vou insistir nessa tecla, somado aí às imagens que nós temos aqui, no próximo bloco, nessa entrevista com o maestro Fabrício Carvalho. É um instante só. Eu antes, porém, quero dizer que tem um recado aí da Maxlog, um recado muito importante para você que está em dúvida aí sobre como armazenar seus produtos, suas mercadorias. Acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião. Quero mandar um beijo para a Jacira, mandou um zap aqui para mim, está assistindo ao programa, né? A Jacira, lá do Três Bar, rapaz. Se Jacira for aqui, eu estou... Me perdoe, Jacira, você falou
Jacira, eu estou lembrado que eu encontrei lá no supermercado, não vou falar o nome do mercado, mas parece que esses dias você me cumprimentou lá e tal. E tá aí com o glorioso maridão, que é o Osmar. Um abraço para ambos, não é? Obrigadão pelo carinho da companhia de vocês aí. A Solange também está dizendo aqui que está assistindo no Quilombo. Gazeta Digital, rapaz, olha, www.gazetadigital.com.br, tem algumas notícias que a gente separou que estão nesse instante postadas. Emanuel Pinheiro, do MDB, prefeito de Cuiabá, ele disse que sofre perseguição política, Lorenberg, e por isso houve tantas operações na saúde de Cuiabá. O prefeito da capital disse que é perseguido por, aspas, políticos com grandes BOs nas suas vidas, fecha aspas, que, abre aspas, querem pagar de paladinos da moralidade, fecha aspas. Pinheiro pontuou que, abre aspas de novo, se deve estranhar porque não se tem operações em outros municípios do estado, fecha aspas. A intervenção na saúde da capital, por exemplo, Emanuel chamou de, aspas, cortina de fumaça, que muitos avanços como inauguração da UPA Leblon e nomeação de servidores da saúde após concurso do município foram obtidos durante sua gestão, mas só entregues agora. Aí ele diz de novo, uma campanha midiática perigosa para induzir ao erro o Ministério Público, a Justiça, o Tribunal de Contas e jogar a sociedade contra o inimigo político do governador, que não é meu inimigo. Ele que me tem como inimigo. Quer criticar? Claro, eu não sou perfeito, sou um ser humano. Se erro, não tenho nenhum problema em reconhecer o erro e também buscar acertar, mas não tire o mérito. Então, o que existe aí é uma grande cortina de fumaça. O governo do estado precisa agora, diante desta violência contra Cuiabá, dizer que a saúde está dando certo porque no estado não está, disse Emanuel Pinheiro. Olha outra notícia que tem também no Gazeta Digital, o presidente da Fundação, na verdade, aqui a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Sonaia Joênia Wapichana, assinou o despacho publicado nesta sexta, 28, que aprova estudo para demarcação da terra indígena Capot Nori, localizada entre 2 municípios de Mato Grosso e em cidade lá do Pará. O despacho foi publicado no mesmo dia da visita da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a Mato Grosso. Representante do governo federal participa de evento, o chamado de Raoni, no Xingu, que reuniu diversas lideranças indígenas. Gazeta Digital, essas e outras tantas você acessa aí nesse instante no www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, abre por favor, antes de chamarmos aqui as imagens, tem algumas imagens bacanas que a gente tem aqui para exibir da nossa, tanto da Sinfônica, como também das atividades que são desenvolvidas pela Pró-Reitoria. A gente vai, daqui a pouquinho, exibir. Eu queria que você abrisse o bloco de perguntas aí. Maestro, tem um trecho aqui da fala do senhor. O senhor esteve no mês de junho em um seminário que discutiu exatamente o espaço e criação de repertórios. E na oportunidade, eu encontrei no site, tem um trecho da fala do senhor e eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Entre aspas, é necessário celebrar com arte o momento de retomadas que se vive no Brasil. Apesar de Mato Grosso ostentar índices grandiosos em alguns setores econômicos,
quando se fala em cultura, a realidade muda, principalmente no que se refere a espaços formais para apresentações artísticas. Para melhorar esse quadro, o senhor sugere uma tríade composta por articulação, reconhecimento e financiamento. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso aqui, porque é muito importante para todos nós. Sr. Lorenberg, a reflexão é no sentido assim, nós somos um Estado líder da produção agrícola, nós somos um Estado líder de gente boa, né? De gente que gosta muito de trabalhar, gente que recebe incentivos para fazer esse trabalho. Eu estou falando especificamente da nossa capacidade de salvar em alguns momentos o PIB brasileiro, a balança comercial brasileira. E aqui não é a crítica, não, aqui é a constatação de que nós trabalhamos muito. Há o incentivo fiscal, há o plano safra, isso é tudo muito importante, muito bacana. A minha reflexão, ela vem no seguinte sentido, em alguns momentos nós olhamos demais para um setor da sociedade e outros setores ficam devendo. Por exemplo, essa reflexão que eu trago sobre a falta de espaços. Cuiabá, professor, não tem um teatro municipal. Cuiabá, a capital do estado, senhores e senhoras de casa, não tem uma escola de música municipal. Quando eu digo música, escola de artes, artes plásticas, literatura, música, não tem uma escola pública. E isso é um retrocesso terrível. A maioria das escolas, dos municípios, não tem escolas de música municipal. Tem um outro caso ali que eu já citei e vou citar, porque eu acho que é importante referenciar quem está fazendo. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Campo Verde, estão fazendo. Mas Cuiabá não tem. Cuiabá, Várzea Grande, não tem um teatro municipal, Paulo. Então a falta de espaços específicos para a prática, ela também sabota a produção. Porque eu me preparo, faço todo um trabalho, o meu grupo artístico, o meu grupo de dança, o meu grupo de literatura ou o meu filme, eu não tenho onde exibir. Então isso é limitante também. Não basta simplesmente eu fornecer algum pouco e parco recurso para o produtor, porque ele não tem capacidade de distribuição. Por isso que os três tópicos que eu defendo é articulação, política, lei de incentivo à cultura. Os senhores se lembram que existia a lei Hermes de Abreu? Lembro, sim. Ex-deputado estadual. Que funcionava, permitia que o artista mato-grossense se relacionasse com o mercado. Blairo Maggi assume em 2002, corta a lei e traz todos os recursos para dentro de um fundo estadual. O Estado grande, pesado, às vezes arcaico, lento e burocrático, decidindo o que vai ser. Para mim isso foi um erro, eu escrevo sobre isso, falo sobre isso, critico para todos. Você permitir que o Estado construa políticas e assessore e olhe aqueles que têm menos capacidade de articulação, eu acho muito importante. Grupos menos qualificados do ponto de vista de ter empresa, de ter nota fiscal, de ter um CNPJ, ok. O fomento para o Estado para esses menores deve ser direto, sem dúvida nenhuma. Agora, impedir que o artista que tem capacidade de dialogar com o mercado e fazer com que o mercado reconheça nele uma troca justa, eu acho isso uma desinteligência. Por isso que eu faço a crítica e faço sempre com todo cuidado, respeitosa, por uma hibridização em que permita que nós negociemos com a iniciativa privada. O Estado tem que ter o olhar para aqueles que não têm capacidade, mas permitir que o Estado avance também nos relacionamentos. Então isso é articulação, reconhecimento das forças culturais mato-grossenses e capacitação e financiamento. Ninguém faz nada só na boa vontade. Ninguém faz nada apenas na sua vontade de ir lá e mudar a história. Financiamento, que a gente tem muito dinheiro, por isso que eu fecho o ciclo da resposta com o financiamento. Não é possível a gente não ter tanto recurso em um lado de Mato Grosso, rico, sólido, pujante, e a gente não olhar para a educação e para a cultura. Essa é a minha crítica, por isso que eu referenciei nesse texto.
Então, se tem eu penso assim, se tem desconfiança no funcionamento da lei, como a Hermes de Abreu, se tem desconfiança, fiscalize, coloque, além do próprio conselho, coloque gente ali gabaritada, temos as ferramentas já próprias, que são o legislativo, além do próprio conselho, Tribunal de Contas. Se tem, ache mecanismo de fiscalizar, mas não tire essa ferramenta. Se ela bem utilizada, ela vai sim alavancar a cultura, propiciar esse contato direto que você falou do artista, não é, com o empresariado. Privado. Exatamente, com o setor privado. Você tira, inclusive, das costas do Estado essa responsabilidade. Exatamente. E eu acho que faz uma falta enorme isso aí. Fabrício, eu tenho uma dúvida aqui, tentar explicar para você ao meu modo. O que é mais fácil? Eruditizar o Johann Sebastian Bach, por exemplo, ou popularizar, ao contrário, popularizar o Johann Sebastian Bach ou eruditizar o Pescuma, por exemplo, ou um lambadão, ou um funk, por exemplo. O Lorenberg gosta de funk, inclusive, eu também gosto. Também gosta. Você também gosta, do né? Bom funk, você já imaginou né? um bom Raul funk? de Souza no trombone, Um bom Tim funk Maia. lá com o maestro regendo lá. Eu acho isso ótimo. Chão. Então, eu acho que existem formas, eu já vi isso, né? Estão rindo aí, mas é verdade, eu já vi isso, né? As pessoas... Quer ver? Não é bem isso. Cristina e Regina, uma dupla aqui de Mato Grosso. Gosto muito. Fina linda, acho que devia de nível nacional. Essa dupla regravou uma música chamada Poeira, que eu acho Poeira vermelha, Poeira do Meu Sertão. Exatamente. Que foi não sei se foi com a Sinfônica da UFMT, mas foi num arranjo nesses moldes. Ficou a coisa mais linda do mundo. Levou uma música popular, uma música que foi popular numa época, ao conhecimento de muitas pessoas que não até então não, mas e com um arranjo mais, não é, qualificado, para não falar, qualificado, mais afinado, refinado. O que é mais fácil, popularizar o Johann Sebastian Bach ou eruditizar o Pescuma ou o funk, enfim? Paulo, eu acho que a gente precisa colocar o que é bom para a sociedade. É trazer o que é bom da música erudita, o que é bom da música popular e disponibilizar, né? Eruditalizar eu não acho uma coisa importante nem necessária, porque você colocar uma coisa para poucos. Eu sou o inverso, eu quero para todo mundo, né? O que é bom para todo mundo. Então, assim, acho que quando a gente traz, ontem, por exemplo, a gente tocou a Orquestra Sinfônica da UFMT, 44 anos, uma instituição importante, que a história da orquestra remonta da Grécia Antiga, com os meninos, que eu carinhosamente chamo de menino Pescuma, Henrique e Claudinho. Foi uma coisa sensacional, porque você veste a roupa dos caras. Nós tocamos bem Mato Grosso, tocamos Xalana, mas com uma roupa em que toda a sociedade, toda a comunidade se sente respeitada e valorizada. Então, trazer o que é de melhor para a comunidade é a função de uma orquestra pública, de uma universidade pública, de um governo estadual, municipal, federal, né? Oportunizar para que as pessoas aprendam e elas próprias, Paulo, saibam definir o que é importante para elas. Este é o fenômeno do conhecimento. Não é eu dizer, olha, a partir de agora vocês vão ouvir Beethoven, porque Beethoven faz bem. Não. Eu vou tocar Beethoven para ela e vou tocar Pixinguinha, e vou tocar Pescuma e vou tocar Cristina e Regina. Ela, sabendo de tudo, eu gostei. Tem hora que eu prefiro Beethoven. Domingo de manhã é hora de ouvir Beethoven. Mas no sábado à noite eu quero ouvir Cristina e Regina e dançar com Pescuma. Ótimo. Mas ela tem a possibilidade da escolha. Eu acho que esse é o pulo do gato. Não eruditalizar e nem popularizar
mas permitir que as pessoas conheçam tudo e elas próprias tomem a dimensão da sua vida. Estamos vendo algumas imagens antes do intervalo comercial. Isso aí é o quê e onde? Isso foi ontem, na abertura do Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães, um concerto da Sinfônica com o trio Pescuma, Henrique e Claudinho. Tocamos ali, Paulo, diversas canções importantes da música brasileira. Renato Teixeira com Romaria, Almir Sater com Tocando em Frente, É Bem Mato Grosso do Pescuma e outras canções, Mercedita, né? Então as pessoas, pô, eu ouvi Mercedita com a orquestra sinfônica. Sim, é possível, desde que a base, o máximo denominador comum de qualquer atividade seja a qualidade. E isso a UFMT empreende. Então eu vou só trocar o eruditalizar que eu coloquei para refinar. Isso aí é um refinamento de Renato Teixeira, de Romaria, de outros tantos clássicos do nosso cancioneiro, não é? Que eu já ouvi vários tantos aí cantados por esse trio aí de Claudinho e Pescuma, que acabam tendo um toque, um refino, né? A palavra é essa. E as pessoas gostam, né? Se agradam daquilo. Olha só que coisa bacana. É o fenômeno do ganha-ganha, Paulo. Nós ganhamos com o público, né, do Pescuma e eles também, porque aí tem todo um cuidado. O Claudinho na viola, ele toma todo um cuidado, porque atrás dele tem que é um monstro sagrado. Que é e de uma humildade que às vezes me pergunta, maestro, tá certo assim? Eu falei, Claudinho, eu não tenho nem roupa para tocar perto de você, meu irmão. O que é aquilo, então, esse Claudinho? Todo mundo ganha no encontro em que o denominador comum da equação é a qualidade, é a ética, é o respeito com o dinheiro público, enfim, foi um momento... 2 meses atrás eu fiz no Parque das Águas, Paulo e professor Lorenberg, um concerto para 10 mil pessoas com Flávio Venturini. Que é outro também que eu tô até agora me condenando e penitenciando. Foi lindo, cara, foi lindo. Tocamos lá Céu de Santo Amaro, Canção da América, uma grande homenagem a Milton Nascimento, para 10 mil pessoas. Eu tenho certeza que das 10 mil pessoas, sei lá, 60%, 70% ainda não tinham esse concerto. Não conheciam o trabalho nem da orquestra, do Flávio com certeza, mas tiveram a chance de, um super palco, um super som, um super telão no fundo, dignidade. Quanto que cada pessoa pagou ali? 1 quilo de alimento não perecível para o programa do Sesc Mesa Brasil. Então, é disso que eu falo um pouco. Tem que multiplicar isso aí, viu? Tem que multiplicar. Por isso que a questão que o professor Lorenberg é investimento. Não se faz milagre sem ter o santo e nem o andor. Eu preciso de recursos para, com lisura, com competência, com regularidade, entregar um produto para a comunidade. Por isso que eu critico um pouco, professor Lorenberg, a falta de apoio, a falta de olhar e achar que cultura é entretenimento. Gilberto Gil fala uma frase que eu acho genial. A cultura, ela não é extraordinária, ela é ordinária, ela é arroz e feijão. Se a gente tratar ela como exceção, nós vamos eternamente ficar reclamando da escuridão. Vamos acender vela. Verdade, Gil sabe das coisas. O intervalo comercial, mais uma vez, né? A gente tem que um breve... É rapidinho, viu? A gente vai ali e já volta em marca aí, 1 minuto e 20. A gente vai estar de volta aqui com o programa Opinião com o nosso Fabrício Carvalho. Um instante só. Estamos aqui de volta, não é? Com o último bloco, na verdade. O tempo tá voando, Lorenberg. Tem como dar uma seguradinha aí no ponteirinho? No relógio, né? São 8h16 já. O Fabrício Carvalho, maestro da nossa Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, está aqui com a gente. A gente está proseando, inclusive no intervalo, para aproveitar bem a presença dele aqui. Ele falou agora há pouco deixa eu mandar um beijo aqui para a Yolanda. Mandou aqui um zap para mim aqui, rapaz, tá assistindo, mandou até fotinha do Parque do Lago, lá em Várzea Grande. Yolanda lembra uma música do Pablo Milanês, que o Chico Buarque gravou com a Simone. Linda música, inclusive. A Yolanda está assistindo lá com o Luiz Henrique, que é o marido dela, que estão acompanhando o programa Opinião, né? E a Vânia, aqui no Concil, também está assistindo. Obrigado, viu, pelo carinho da companhia. Falou aqui agora há pouco, está começando no intervalo, o Fabrício estava falando dos Pixinguinha. Como que eu acho que a cultura devia estar um pouco mais enraizada no seio da população, via escola, inclusive, Lorenberg? Acho que falta muito disso.
Você sabia que tem uma passagem que eu acho linda, eu acho a declaração de amor mais linda que eu já vi, inclusive em contos. Pixinguinha, que morreu um ano depois que eu nasci, morreu em 73. Pixinguinha, lá no Rio de Janeiro, muito simples, né, da boemia. Ele tinha uma esposa chamada Albertina, Dona Bete. A Dona Bete adoeceu, olha só, adoeceu, e eles eram tão apaixonados um pelo outro, ela foi internada num hospital lá do Rio de Janeiro, e eles eram muito ligados, pensa num amor muito forte. E aí, para que ela não padecesse mais lá, internada, não é? Só que nesse ínterim, com a doença dela, ele também adoeceu, sentindo a falta dela. Ele adoeceu e também foi internado no mesmo hospital. O que acontecia? Para que ela não ficasse mais abalada, porque ela tinha uma doença muito mais séria, ele saía do quarto dele, tirava a roupa, primeiro tirava a roupa de doente, né? Vestia lá a roupinha dele, o chapéuzinho e tal, o paletózinho, atravessava todo o corredor e ia para outra ala e lá visitava ela no horário de visita, ficava com ela lá o tempo que era permitido, ela ficava toda faceira, toda. Isso está contado em livro, acho que Zusa Homem de Melo escreveu isso no livro dele. E ele, acabou o horário de visita, voltava lá para o quarto, quando ele estava internado, tirava a roupa social e vestia a roupa de novo. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Para quê? Para não permitir que ela entendesse que ele também estava ausente, que ele estava presente, que o amor continuava, né? Que ele não tinha abandonado ela. Coisa mais linda que tinha isso do nosso Alfredo Viana, o Pixinguinha, que compôs Rosa. Depois você pesquisa aí no Google. Você conhece Rosa? Conhece. Vamos perguntar para quem conhece. Uma coisa mais linda do mundo que é a música Rosa. Tem imagens aí no... Vamos tirar as imagens que nós temos aí, porque senão não dá tempo de mostrar mais um pouco do trabalho. Boca, mostra pra gente o que nós temos na sequência aí, que aqui eu já chamo aqui, o nosso Fabrício explica cada imagem. Isso aí é o quê? Isso aí é um projeto de extensão muito importante, Paulo, professor Lorenberg, que é a Ecofeira. O que é a extensão universitária? O que a universidade precisa e está fazendo e está motivada para fazer cada vez mais? Dialogar com a sociedade, entendendo as suas demandas, os seus anseios e as suas necessidades e trazendo isso para dentro dos laboratórios, sala de aula, construindo soluções científicas de ensino e devolvendo isso para a sociedade. A Ecofeira é um projeto de extensão da Faculdade de Economia. Olha que coisa bacana, que promove o ensino e articulação de produtos orgânicos para a sociedade, mostrando para o pequeno agricultor, o agricultor familiar, que investir na agricultura orgânica, sem agrotóxicos, vale a pena. E aí, isso num ambiente controlado, como é dentro da universidade, tá vendo? Isso é dentro da universidade, isso é naquela praça em frente ao RU, ao lado do ginásio. Então a gente está levando para dentro da sociedade, para dentro da universidade, o que tem de mais importante, porque isso gera emprego, gera renda, gera saúde, porque você está consumindo um alimento orgânico decente, sem agrotóxicos, envolvendo o estudante, trazendo o estudante de diversos cursos e mostrando a importância de um ensino de qualidade que faça diferença na vida das pessoas. Este é o fenômeno da extensão universitária, Paulo e professor Lorenberg. E eu fico muito orgulhoso de estar à frente desse processo, porque eu efetivamente acredito nisso. A gestão do professor Evandro Soares, que é um reitor que é meu contemporâneo de escola técnica ainda, nós somos amigos e acreditamos nas mesmas coisas, esse é o incentivo agora. Por um determinado momento a gente entende que a universidade é um pouco fechada, e isso é verdade, a gente tem que fazer essa crítica e reconhecer isso. Mas esse movimento de abrir, entender as demandas sociais, trazer para dentro dos laboratórios e devolver conhecimento para que a própria sociedade mude o seu destino, esse é um fenômeno muito bacana que está acontecendo na UFMT. Fabrício, olha só, aqui antes de chamar o Lorenberg, tem uma mensagem que chegou aqui via WhatsApp. Quero parabenizar o programa pela entrevista com o nosso maestro Fabrício e pela aula e esclarecimento, com simplicidade e conhecimento abrangente.
sobre o tema. Abraço, Walter Santana. Tá aqui mandando uma mensagem aqui. A Valquíria também aqui, ó, mandou aqui no meu zap, mandou uma mensagem que está assistindo ao programa Opinião, só parabenizando pelo programa também. Obrigado, viu? Obrigado, A Valquíria do Santa Isabel, Cuiabá. Lorenberg. Maestro, o senhor falava agora há pouco, quando apareceu a imagem, a fotografia daquele curso de extensão tocada pela Faculdade de Economia. É o mesmo curso de extensão que deverá ou está sendo tocado com aquela parceria, se ela realizou de fato, uma parceria entre a universidade e a FUNAI. O senhor esteve nesse encontro, essa reunião entre a FUNAI e a universidade, onde entrava aí com o objetivo de cursos, de projetos de extensão. Está na mesma linha ou não? Muda um pouco? É a mesma plataforma, professor Lorenberg, e assim, cada um com uma característica específica. A FUNAI, quando olha para o UFMT e entende que a UFMT pode construir alguns programas e pode auxiliar, vem até a gente e a gente busca em toda a universidade, nos mais de 100 cursos de graduação que a gente oferece, quem está trabalhando rapidamente com a solução daqueles problemas ou com algumas hipóteses e indica para a FUNAI. Da mesma forma o IBAMA, da mesma forma as secretarias do Estado do Governo de Mato Grosso, as prefeituras, que têm algumas demandas sociais que a gente tem a capacidade de construir. Se não quem já está trabalhando, e aí a gente pega a nossa carteira de projetos, né, de professores que desenvolvem ações desse tipo, e se não tem, a gente procura incentivar que desenvolva para que a gente possa atender, né, minimamente, com qualidade, todas as demandas que venham para a universidade nas áreas do conhecimento. Este fenômeno da extensão, essa questão da Ecofeira, ela já é um projeto um pouco mais sólido, começou lá em 2014, né? E a gente vem trazendo, enfrentamos a pandemia fazendo cestas e entregando na casa das pessoas, e agora voltou a feira física dentro da universidade. Então, acho que isso é muito importante. FUNAI, IBAMA, secretarias de agricultura, prefeituras do interior. Eu tive em Nova Mutum, a questão de um mês atrás, 20 dias, dando um curso de extensão para jovens músicos lá. Né? Uma sensação, tive com o prefeito na Câmara Municipal, falando da importância. Então, sempre quando você leva a mensagem da universidade de educação formativa, de qualidade, todos se rendem à questão da qualidade, professor. Então, acho que a gente entra por aí no coração e na mente das pessoas e faz essa mudança de comportamento. Né? As pessoas voltam a entender que se preparando, se capacitando, investindo em educação, a melhora acontece de maneira gradual e rápida. Bom, eu não tenho mais tempo. Já me disseram aqui que eu tenho que encerrar o programa em exatamente 2 minutos, que é o tempo que eu deixo aqui para o meu caríssimo Fabrício, para suas considerações finais. Queria tanto falar aqui, rapaz, do que vai acontecer no 6 de agosto aí, que são as tessituras musicais, também do Ateliê Livre, mas tudo isso vai ficar para uma próxima... a exposição também bio, de 20 de agosto. Vou convidar então todo mundo. Tá, 1 minuto e meio. Vamos para a universidade, conheçam os trabalhos, as redes sociais da UFMT, no Instagram, Facebook, da nossa pró-reitoria, de todas as pró-reitorias. Olhem para dentro da universidade, aquilo ali é uma riqueza, com 53 anos esse ano, de gente muito bacana, ávida por ajudar a melhorar o nosso estado. Compareçam aos concertos, às exposições, às mostras, à Ecofeira, tudo que a gente tem feito lá dentro. Participem das atividades esportivas, nós temos lá o COT agora, Paulo, que está aberto para a sociedade, fizemos agora o Troféu Brasil lá, importantíssimo. Enfim, vivam a universidade está pujante, está ativa, cada vez mais reflexiva, fazendo a sua autocrítica, melhorando, ampliando os cursos de pós-graduação, os cursos de graduação, os cursos de extensão. Enfim, convidar a sociedade para se motivar cada vez mais pelo ensino, pela educação. Eu acho que a gente vai cada vez mais transformar o Mato Grosso num estado potente, não só no agro, mas na formação das pessoas e na capacidade de resolver os próprios problemas. Exatamente, no ser humano também, né? Nem só de grãos vive o homem. Fabrício Carvalho,
Obrigado demais por ter vindo aqui. O espaço continua a posto, viu? Tudo de bom. Logo, logo a gente vai estar perturbando você para vir aqui. Venha com o maior prazer. Ó, esse livro aqui, o glorioso maestro Fabrício Carvalho está lançando aí, já está inclusive nas melhores livrarias lá. Ou ele está assim, ou ele está assim. Você pode ler aqui também, vai ter lá os novos, outros ensaios Fabrício Carvalho. É isso. Brunberg, até segunda, né? Até segunda-feira. Se cuida, bom fim de semana, a você também. Segunda-feira, a nossa presidente lá do Desenvolve MT, Mairan Beckman, vai estar conosco aqui. Ó, tem linhas de crédito para você que está aí tentando um novo negócio, tem de repente um projeto cultural, enfim, tem muita coisa. E tem incentivos, tem linhas, tem muita informação legal. Você vai acompanhar aqui com a Mairan, lá da Desenvolve MT, no programa Opinião de segunda-feira. Se cuida nesse fim de semana. Se beber, não dirija. Fica bem, fica com Deus também.